Olá, pessoal! Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Então, aqui estou eu de novo. Eu sou a Tereza, do canal Viajando na Ciência. Lembrando a vocês que este é um canal que visa falar da história da ciência, né? A princípio, né? Como um todo. E lembrando também que a ciência é sempre um processo, gente, que está sendo escrito a cada dia por todos nós humanos. Porque a ciência, ela, como eu li outro dia, ela na verdade não é bem um destino, ela é uma jornada escrita por cada um de nós até, né, em cada dia que passa. Então, hoje eu trago para vocês personagens novos, muito importantes, interessantíssimos, dos quais eu não poderia deixar passar, não poderia deixar de falar neles, porque eles têm uma importância assim excepcional, né? Ao longo da história da ciência, vocês vão ver por quê. Inclusive, eu queria falar de Isaac Newton, né? Que eu pretendo falar em breve, mas não poderia falar do Isaac Newton sem falar nesse personagem fantástico. Na verdade, dois personagens, né? Um mestre e o outro é o aluno. Mas o aluno, vamos dizer assim, chegou a superar o mestre. Mas eu vou explicar direitinho por quê. Mas antes de mais nada, gente, eu peço a vocês, por favor, não se esqueçam de dar um like, né? Curte aí o nosso post, nos ajudem, porque né, o nosso canal é bem pequeno, ele está engatinhando, está começando, e é importante que a gente contribua para que o canal possa ter um desempenho melhor e chegue a mais pessoas. Então, por favor, não esqueçam de dar o like e se inscrevam também. É muito importante, gente, a inscrição de vocês não têm ideia como é importante nesse processo que nós estamos começando aqui. E compartilhem também com quem que goste, né, desse assunto. E deixe seu comentário também, que eu vou adorar. Eu gosto demais, gente. Eu fico muito feliz quando recebo comentário das pessoas, porque eu não quero ficar aqui do lado só falando. E é bom saber o que as pessoas do outro lado estão achando. Isso é muito importante para a gente, né? Até para o crescimento do canal e para a gente saber como estamos desenvolvendo aqui, né, os nossos assuntos. Então, dito isso, nós vamos continuar. E hoje eu vou trazer esse personagem fantástico, muitos já ouviram falar, né, da história da ciência, mas que muitas pessoas, de repente, nem lembram mais, ouviram falar no colégio há muito tempo atrás, né? Então, essa pessoa é uma pessoa muito bacana, foi uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito coerente, teve uma história de vida muito sofrida, vou dizer para vocês. Para mim, ele é um herói, sabe? É um desses heróis, vamos dizer, não vou dizer que é anônimo, né? Porque ele é muito conhecido na ciência, mas pela maioria das pessoas, infelizmente, né? As pessoas conhecem ídolos de futebol, de basquetebol. Eu não tenho nada contra, mas eu acho que tem pessoas que são, sabe, que merecem a nossa reverência, merecem o nosso carinho, a nossa lembrança, porque significam muito para nós. Lembrando a vocês que a ciência, ela é de uma importância assim muito grande, sabe? Tanto que nós estamos aqui usando a ciência para nos comunicar através da internet, gente, que é coisa mais fantástica do que a internet, dos celulares, né? Todo mundo é encantado, né, com essa história do celular, da comunicação hoje, a global, né? Você está aqui e fala com o outro lá do outro lado do mundo, como se estivesse do seu lado. Mas isso, gente, nada disso seria possível se não fossem os avanços tecnológicos na área científica que nós estamos vivenciando nesse momento tão importante da humanidade. Então, que as pessoas não esqueçam que para chegar aqui, muitos lá atrás tiveram que trabalhar e sofreram um bocado, por isso que eu chamo de heróis, porque tiveram que aguentar situações muito difíceis e por isso eles merecem, né, a nossa reverência, merecem tudo que a gente pode assim dar de como é que eu vou dizer, gente, de retribuição para eles, né, que já não estão aqui há muito tempo, né, o caso desse aqui, que é um rapaz que viveu, ele é nascido em 1571, gente, olha só, 1571, é século XVI, né?
Então, vocês imaginem uma pessoa daquele tempo, como era difícil a vida naquele tempo. As pessoas, né? Eu estava comentando com meu filho, as pessoas não têm nem ideia dos desafios que era sobreviver. Né? Você tinha doenças, você tinha situações de vida muito precárias, não tinha saneamento. Então, a sobrevivência já era bem complicada, bem conflituosa. Fora as guerras, as confusões humanas que estão sempre rolando pelo caminho. E nós vamos vendo isso pela história. Então, vamos, né, sem mais delongas, apresentar o personagem de hoje, que é, na verdade, né, o alemãozinho, que é Johannes Kepler. Espero que vocês consigam ver aí bem. Aqui está ele aqui, gente. Então, esse é o nosso Kepler. E se as pessoas já ouviram falar nele, já sabem que ele foi uma pessoa muito importante na astronomia. Gente, muito, e não só importante na astronomia, que ele colaborou, né, devido aos estudos dele, que ele, acima de tudo, ele era primeiro um matemático. Era um excelente matemático. Era um rapaz de origem pobre, né? Uma origem precária, de muita dificuldade. A família dele lutou com muita dificuldade, mas ele conseguiu ir para a universidade naquele tempo, hein, gente? Depois que ele nasceu, né, cresceu, ele foi para a universidade. E ele saiu dali como um professor de matemática e também como um astrônomo e astrólogo. Gente, por quê? O que acontece? Naquele tempo, a astronomia e a astrologia, elas não estavam separadas, elas estavam sempre juntas. Uma estava conectada o tempo todo com a outra. O Kepler mesmo achava que realmente os astros podiam ter interferência na vida humana. E ele estudava sério, gente. Levavam muito a sério isso, e muita gente hoje leva, né, a astrologia, embora o pessoal chama de pseudociência, mas tem muita gente que trabalha e pesquisa sobre isso até hoje. Então, gente, o Johannes Kepler era um excelente aluno, conseguiu para a universidade, e ele, com muita dificuldade, teve uma época que ele queria ser pastor, né? E ele acabou desistindo, porque os professores mesmo falaram, né, que ele tinha que ter uma carreira científica, né? Aí ele, na época, era filósofo da ciência, né? Ele foi atrás dessa carreira, por isso ele virou um astrônomo, um físico, estudou física, estudou música e outras coisinhas mais. Era um baita estudioso. Mas antes de contar a história dele, nós vamos falar a história de um outro personagem que tem a ver com ele, muito a ver. E é um personagem polêmico, que era um personagem realmente polêmico na época dele, só que esse era um nobre, era um príncipe. Então, vamos contar a história desse nobre, desse príncipe, que eu trouxe aqui no livro, para ilustrar aqui para vocês. Vocês sabem que eu adoro usar livros, para mostrar para as pessoas que os livros existem, a gente tem que consultar livros sim, não ficar só no mundo da internet, né? Vocês veem aqui a figura aqui, olha. Pois é, eu já estou com outro livro aqui, que é o Livro de la Astronomia. Então, esse livro também em espanhol, lembrando a vocês que eu estou aqui na Espanha, né? Passando o período aqui na Espanha. Então, eu tenho muitos livros em espanhol, mas dá para ler tranquilo, né? E esse livro é excelente também. E essa figura aqui, olha aqui, vou botar mais perto para vocês verem. É esse príncipe que eu estou falando. Então, vamos dar uma família nobre, lá do reino antigo da Dinamarca, né? Eles tiveram filhos, tiveram vários filhos. E um deles, eles botaram o nome, né? Tycho Brahe. Gente, é esse nome mesmo, Tycho Brahe. Na verdade, era Tiga, tinha um outro nome, né? Mas eu não sei nem como pronunciar direito, estava, né, em dinamarquês. E esse aqui, tipo assim, é um nome latinizado dele. Esse personagem, pois é, eu digo que ele era polêmico. Ele era uma figura, gente, vamos lá, era um príncipe, né? Acostumado com todas as mordomias, com todas as coisas boas da corte, né? E ele herdou a fortuna além do pai, né? Ele herdou também, gente, a fortuna do tio. Foi criado uma parte da vida dele por um tio que gostava muito dele. E ele virou um cara extremamente rico e poderoso. Só que ele, vamos dizer assim, era uma pessoa que gostava da vida boa, né? Bebidas boas, comidas, adorava festas, era bem festeiro. Só que ele tinha uma coisa interessante. Quando ele era novinho,
ele começou a prestar atenção no céu. Gente, ele começou a prestar atenção no céu e ele observava os fenômenos da natureza que aconteciam no céu. Inclusive, ele viu, né, um cometa, sabe? Ele viu um cometa em 1577 que marcou muito ele. Ele achou aquilo, uau, fantástico. Ele começou a se apaixonar pela ciência da astronomia. Isso, gente, isso nele se converteu em uma paixão tão assim, né? Tão assim enraigada, sabe? Que ele falou, ele largou tudo, ele chegou a estudar, na verdade, como se fosse naquela época para ser um bacharel, né, de direito, né? Ele largou tudo para se dedicar à astronomia e à matemática também, que ele gostava muito. Depois ele viu o eclipse da lua também, ele achou, uau, como é que pode? O que é isso que acontece nos céus? O que tem lá em cima que a gente não conhece, a gente não sabe? E aquilo ficava na mente dele, né? Então, apesar de ele ser um cara festeiro, que gostava de boa vida, né? Mas ele tinha esse lado. E ele começou a estudar por conta própria, sabe? O que acontecia no céu. Começou a notar os fenômenos que ele via. E, gente, mas ele fazia anotações tão precisas, tão preciosas, que até hoje falam, né, que ele realmente fez um trabalho fantástico. E ele fez essas anotações por anos e anos e anos. Ele, vamos dizer assim, ele mapeava, sabe, a posição de cada estrela no céu. Hoje, olha, muita dificuldade alguém fazer isso. Ele fazia naquele tempo. Isso, detalhe, gente. Não, ele não tinha isso aqui, ó, telescópio, né? Meu telescópio tá aqui, ó. Ele não tinha telescópio, não, gente. Ele fazia através de alguns aparelhos, né? Construídos à base, às vezes, de madeira mesmo. E ele, com esses aparelhos, ele conseguia marcar, sabe? O enquadramento das estrelas na abóbada celestial. E ele foi anotando aquilo religiosamente, né? Claro, não devia fazer quando ele ia para a festa, quando estava bêbado. Mas quando ele estava... Ele tinha os dias certinho, né? Que ele levava isso a sério. E ele levou isso tão a sério, gente. Tão a sério, que ele acabou construindo, olha só, um observatório. Um grande observatório astronômico para ele. E lá, nesse observatório, que ele fez numa ilha, olha só, reservada só para esse observatório, e ele ganhou, né, o direito de ficar nessa ilha e fazer esse observatório imenso. É um observatório, gente, que tinha tanta coisa. Tinha até, olha, tinha jardim botânico, uma espécie de jardim botânico, né? Ele fazia várias outras pesquisas, começou a juntar alunos, pessoas que iam para lá para fazer experiências. Era muito bacana o que ele construiu. Mas devido a confusões de política, ele acabou tendo que fechar com o tempo esse laboratório. E ele acabou saindo de lá onde ele estava, que hoje eu acho que é da Suécia, esse lugar onde ele tinha esse laboratório, né? Que na verdade era um laboratório, que eu estou dizendo, mas na realidade era um grande, né, lugar para ele observar as estrelas, é um observatório, né, astronômico. Ele acabou fechando e foi convidado pelo rei, né, que havia naquela época ali onde hoje é a cidade de Praga. Ele se mudou com a família para lá. E o que tem essa história toda a ver? Pois acontece que ele precisava de um matemático, de uma pessoa que fizesse cálculos de precisão, né? Dessas coisas tudo que ele fazia. E ele tinha feito umas tabelas. E ele precisava de alguém para ajudar ele a fazer essas tabelas. E ele contratou quem? Esse aqui, né? Johannes Kepler. Então, ele contrata o Kepler para fazer com ele essas tabelas que ele precisava, né, de ajuda, que sozinho não dava conta, que era muita coisa. Nossa, gente, acho que ele marcou 777 estrelas, que ele chamava, né, de fixas. Que eles achavam que as estrelas estavam, de certa forma, como se grudadas, né, em tipo um cristal, sabe? Eles tinham uma outra concepção, né, do como é que era o espaço naquele tempo. Então, ele chama Johannes Kepler para ajudar ele. E o Kepler, né? Ele também era apaixonado por astronomia. E ele ficou assim, uau, como é que ele fez isso tudo? Como é que ele conseguiu observar
todas essas coisas, rastreando as posições estelares. E a gente está falando, gente, isso era mais ou menos, peraí, acho que 1600, por aí, que o Kepler foi para lá, se mudou lá para Praga, né, para ajudar ele nesse trabalho. E foi uma coisa assim, gente, fabulosa, né, quando ele viu aquelas tabelas. Aí o Kepler ficou apaixonado, queria também ajudar, e ele ficava enciumado, sabe, com medo de, assim, de mostrar todos os resultados para alguém que, de repente, né, podia pegar aquilo ali e dizer que foi dele e tal. Ele estava muito reticente para mostrar aquilo tudo para Kepler, né, desculpa. Então, o que aconteceu no final das contas? No final, eles até chegaram a brigar, né? Aí o Kepler pediu demissão. Depois aí o Tico, sabe, voltou atrás. Ah, Kepler, volta, vamos trabalhar junto. Aí voltaram a trabalhar juntos, os dois. Reataram a amizade, né? E o Tico pro Kepler era o quê? Era um mestre, um grande mestre, né? Sabia mais do que era, mais velho que ele, mais experiente, mais rico. Então, realmente o Kepler voltou, né? Ah, vou ficar com ele aí, vamos ver, né? Ele pedia tanto a ele, me mostra aí todos esses dados. Mas no final ele consegue mostrar os dados, né, para ele. Mas assim, foi mostrando uns pouquinhos. Até um ponto, gente, que ele foi num banquete, né? O Tico passou mal, diz que ele não conseguia mais urinar, olha só, gente. Acho que ele abusava muito da bebida, da comida, né? Aquela pessoa, né? Vivia aquela vida, você sabe, né? De exageros, né? E ele acabou passando muito mal, ninguém sabe direito de que ele morreu. Ele está lá em Praga, né? Os restos mortais dele foi enterrado lá numa igreja, né? Lá em Praga, onde ele realmente foi parar, o Tico, né? E o Kepler deu continuidade, inclusive, como o Tico, ele tinha sido, vamos dizer assim, né, nomeado um astrônomo e astrólogo também, como falei para vocês que era tudo a mesma coisa, né, real, lá da cidade onde ele estava, em Praga. Esse título, quando o Tico falece, vai para o Kepler, que era o ajudante dele, que sabia, né, bastante coisa. E com isso, nossa, aquilo enriqueceu os estudos. E o Kepler pôde fazer o que hoje nós conhecemos como as 6 leis de Kepler. Que uma das primeiras leis de Kepler, gente, é assim, é uma coisa muito interessante. É quando ele chega à conclusão, estudando todos aqueles dados do tipo, né? E uma coisa interessante que eu vou dizer para vocês é que o Kepler estudava muito a órbita de Marte. Tanto que ele disse que ele brigou com Marte, que ele tinha uma guerra contra Marte. Porque os cálculos que ele fazia não tinha lógica, o comportamento da órbita, né, de Marte, que Marte fazia, né, ao redor do Sol, era muito esquisito. Uma hora parece diminuir a velocidade, depois aumentava. Aí depois, olhando, comparando com os dados do Tico também, com outras coisas que ele foi estudando, né, a partir daquilo, é que ele viu que as órbitas dos planetárias, de cada planeta aqui do nosso sistema solar, nunca foi um círculo perfeito. Não, gente, não era. Elas eram sempre órbitas elípticas, sabe? Assim, né? Alongada, aquele circular, mas que se alonga, né? Ele vai se alongando nos extremos. E isso aqui, tem aqui, ó, para vocês verem aqui, a órbita elíptica, né, planetária dos planetas. Olha ali, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Estão vendo ali? Olha lá, o Sol ali no centro, né, daquela elipse ali, e o planetinha, né, seja ele qual for, ele vai orbitando ao redor da estrela, né, que é o Sol, no caso. E com isso, ele matou a charada. Porque o que acontece? Sempre que o planeta passa mais próximo do Sol, mais perto, né? A gente diz que é o periélio, se conta no periélio. É o lugar onde o planeta, na órbita dele, passa mais próximo do Sol, né? E o efélio, né? Que é quando ele está mais distante. Então, quando ele está mais próximo, é como se ele ganhasse mais energia, e quando ele está mais longe, a energia dele diminuísse. E o Kepler foi estudando essas coisas todas e foi calculando, né, o tempo que cada planeta girava ao redor da sua estrela, né?
quanto tempo, quer dizer, o caso do planeta Terra, né, que você tem aí, a gente demora, né, 365 dias, ponto, né, algumas horas, para fazer o primeiro ciclo, né, que a gente chama de um ano, né, um ano solar aí, né, que é o tempo em que o planeta Terra gira em torno do Sol. E no meio dessa história toda, ele só comprovou também que Copérnico tinha razão, que a Terra nunca foi o centro do universo. A Terra era mais um planeta que girava ao redor da estrela, da nossa estrela, que é o Sol. Então, isso aí ajudou a, vamos dizer assim, acabar com essa teoria antiga, né? Já bem antiga dos gregos, né? De que tudo girava em torno da Terra. Depois descobriram que não era bem assim, né? E que Kepler fez das 3 leis de Kepler que falam sobre isso, né? Que eu não vou ficar falando, entrando em detalhes aqui. Se vocês se interessarem, vocês dão uma olhadinha aí, qualquer lugar aqui da internet vocês encontram. Me perguntem depois que eu posso até passar para vocês detalhadamente, senão o vídeo vai ficar imenso, gente. Mas eu agradeço demais, peço a vocês, por favor, novamente, quem gostou, quem gosta desse assunto, gente, não esquece, dá um like, não custa nada, se inscreva no canal, vocês não sabem o quanto vocês me ajudam e quanto eu acho importante eu passar essas pequenas mensagens para vocês, né? Que eu passo aqui de uma forma muito sutil, muito assim, né, gente? Como diriam os franceses, en passant, porque eu não quero que os vídeos fiquem longos demais. Mas o mais importante é criar na mente de vocês, sabe, esse sentimento científico que eu acho maravilhoso, né? De questionar, de olhar na nossa realidade com olhos especiais, porque, como diziam os antigos, né, vamos dizer assim, filósofos da natureza, né, inclusive Galileu, né, todo mundo, vocês vão ver Isaac Newton, todos eles olhavam para a natureza de uma forma muito especial, porque eles achavam que estudando a natureza, eles estavam reverenciando a Deus. Eu vou ler até para vocês aqui, um pedacinho aqui, desse livro aqui, que é a história aqui, ó, da ciência para aqueles que têm pressa. Mas porque agora tem que ter pressa, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou ler um pedacinho que para vocês entenderem, né, mais ou menos o que o Kepler achava. Olha só, cristão convicto, Kepler acreditava que Deus havia concebido um projeto de base geométrica para criar o cosmos. Achava que ficaria mais perto do Criador se conseguisse entender o plano divino. Pois é, quando a gente começa a olhar a natureza com outros olhos, a gente começa, sabe, a reverenciar aquele que criou tudo, né? De onde veio isso? Muitos acham que os cientistas são pessoas todas, né, ateus, que não gostam de religião. Não é bem verdade, gente. Muitas pessoas da ciência, inclusive hoje, está se questionando muitas coisas, né? Que antes as pessoas achavam, isso aí de Deus não tem nada a ver. Gente, a ciência e a religião, principalmente para essas pessoas, não era uma questão de ignorância. Elas estavam juntas o tempo todo. Depois que foram, né, uma separando da outra. Mas olha, eu agradeço muito a vocês pela atenção. Eu espero realmente que vocês possam, com isso, se interessar um pouquinho pela vida dessas pessoas especiais, que vocês vão ver depois ao longo do caminho, como, por exemplo, Kepler, ele teve, assim, né, uma influência muito grande no que veio depois, inclusive com Newton. E aqui tá, gente, quando ele morreu, ele deixou escrito isso aqui, Kepler, né? Ele colocou: eu media os céus, meço agora as sombras da terra. Embora minha alma seja do céu, a sombra de meu corpo descansa aqui. Nunca acharam realmente mais onde estão os restos mortais dele, mas acharam a lápide dele, porque havia naquela época muita guerra religiosa, gente, creio que pareça, né? Dos protestantes, né, contra os católicos, e eram guerras sangrentas, terríveis. O Kepler passou por muitas situações difíceis, muitas situações desafiadoras, né? Ele foi excomungado pela Igreja Católica, para vocês verem, né? E o pessoal protestante também ficou com raiva dele, porque ele falou que ele não pertencia, ele não queria escolher lados, porque ele queria seguir o
Mestre Jesus. Olha que lindo, né? É o que ele pensava. Então, Jesus é que habitava o coração dele. Ele era cristão, extremamente cristão. E ele sempre achou, né, que a ciência que ele fazia é para reverenciar, para glorificar Deus. Esses eram os cientistas, não essas historinhas que a gente escuta aí, né? Os cientistas são pessoas céticas demais, ou que não acreditam em Deus. Não, gente, é muito mais que isso. E eu só queria que vocês soubessem, né, da importância dessa pessoa. Ele também teve problemas, a mãe dele foi acusada de bruxaria, foi presa, sofreu pra caramba, deu muito trabalho para ele tirar a mãe dele da prisão, no final ela adoeceu, acabou, né, morrendo, mas ele lutou muito, ele, né, tinha filhos, e, nossa, ele ficava, né, tentando, sabe, sobreviver, trazer sobrevivência para a família dele e trazer o sossego que ele podia, né, para a família. Mas ele viveu uma vida honesta, uma vida de muita luta e muita dedicação à ciência. Então, é uma vida que a gente tem que louvar, né, e reverenciar com todo carinho, né? Mas, então, gente, eu fico por aqui, agradeço a todos e vamos seguindo nesse nosso projeto aí de conhecer cada vez mais um pouquinho dessa história, dessa jornada fantástica que é a ciência. Então, hasta luego, fiquem na paz, até breve, tchau.